Provavelmente você já seja um pré-diabético, sabia disso? Eu sou a doutora Daniela Richoto e quero falar com vocês hoje uma coisa muito séria. Está aumentando o número de diagnóstico de pré-diabetes. Eu quero falar para vocês um pouquinho sobre isso e trazer um alerta para a população. A pré-diabetes, ela está ocorrendo em função de inflamação. O nosso corpo ele está suscetível pelo estilo de vida, pela alimentação, pelo estresse, ele está suscetível a inflamações. São índices do nosso organismo que entende que nós estamos inflamados. A pré-diabetes consiste na resistência à insulina. Acontece que o nosso corpo, em função de inflamações, tá? E existem alimentos, já falei para vocês, alimentos inflamatórios. Então, o consumo deles por si só já gera inflamação no organismo. E não pensa que você vai achar pontos de dor inflamado, não. Inflamação consiste em liberação de alguns componentes químicos, bioquímicos, que são marcadores inflamatórios. Quando isso acontece, o corpo começa a tentar se proteger dessa quantidade de bombardeio que está inflamando o organismo. Quanto mais hábitos e situações inflamatórias, mais é liberado esse marcador, tá? Esse marcador inflamatório diz para o corpo: há inflamações, vamos nos proteger. A resistência à insulina é uma proteção do organismo. Começa um bombardeio tão grande e em função de alimentação também, de consumo de glicose, de consumo de açúcares, vai tendo uma quantidade maior e uma necessidade maior de insulina. O corpo começa, com esses marcadores, começa a mandar mais e mais e mais e mais indicadores inflamatórios e mais insulina. Acontece que chega um momento, o seu organismo está sendo tão bombardeado pela própria insulina que ele começa a se proteger dela, tá? Várias situações liberam esses marcadores e várias situações liberam insulina no organismo. Com uma quantidade enorme batendo nas células para tentar entrar, o corpo começa a se proteger e começa a gerar uma resistência à insulina. E acontece muito, e eu vou falar isso de pacientes que se tratam sistemicamente com ozônio, diabéticos. Diabéticos têm mostrado um quadro de resistência à insulina além da diabetes. Então, eu tenho visto muitos médicos aumentando a quantidade de insulina. Um paciente diabético que faz um tratamento sistêmico, ele não sente os efeitos da diabetes, porque ele está produzindo energia através de um outro ciclo feito com o oxigênio. Então, ele não tem mais dormência, ele não tem mais... ele não fica cansado, ele não fica com sono, pelo contrário, ele fica muito disposto. Então, ele não sente os efeitos. Porém, acontece no organismo, os médicos tentam modular isso aumentando a quantidade de insulina. Quanto mais insulina no corpo, mais o corpo vai criar resistência a ela. Isso tem que ser muito modulado, isso tem que ter um acompanhamento muito próximo e ser modulado. Como a gente pode, tanto o diabético quanto o não diabético, mas que estão se encaminhando para isso, que são os pré-diabéticos, como a gente pode modular isso? O ozônio é sempre muito bem-vindo, porque ele vai gerar essa energia para o organismo através do oxigênio. Eu separei aqui, vocês sabem, né, que uma das minhas especializações é a nutracêutica clínica, e eu separei aqui alguns princípios ativos que eu quero falar deles para vocês, tá? Eu não vou passar uma consulta, né? Se alguém quiser uma forma, uma indicação, pode até me procurar depois, tá? Isso eu passo para os meus pacientes com uma avaliação muito completa. Então, eu separei aqui para vocês o magnésio quelato. O magnésio quelato, ele modula a liberação de insulina no organismo. Lembra? Corpo inflamado, libera mais insulina, além dos marcadores, libera mais insulina. Quanto mais insulina, mais o corpo vai tentar se defender daquele bombardeio de insulina. Modula a liberação e a ação da insulina. Esse é o magnésio quelato, tá? Ele também é um cofator da hexoquinase. A hexoquinase é uma enzima, eu vou até ler aqui, porque eu quero passar para vocês toda essa parte teórica.
A hexoquinase, ela é uma enzima que aprisiona a glicose para não deixar ela elevada no sangue. Ou seja, quando eu faço uso do magnésio quelato, eu estou utilizando uma substância que modula a liberação e a ação da insulina. E também ele é um cofator da hexoquinase, que é uma enzima que aprisiona a glicose. Então, eu modulo a liberação. Vamos só lembrar o que é a diabetes? Né? O que é uma resistência à insulina? Eu tenho aqui a minha célula e ela precisa absorver açúcar, porque aqui dentro ela vai gerar ATP, que é energia, é uma energia bioquímica. É o ingrediente principal para produzir células novas, tá? Porque o corpo ele produz célula nova o tempo todo. Então, quando a pessoa é diabética ou tem resistência à insulina, o que significa? A insulina, ela é essa proteína que pega a glicose e é responsável por entrar. Sistema chave-fechadura. A glicose bate aqui, ela não tem como entrar, por isso ela fica elevada no sangue, tá? Por isso a gente vê índices de hemoglobina glicada muito alto. Então, a glicose tenta entrar e não consegue. Aí vem de um lugar aqui, a insulina abraça a glicose e traz ela para dentro da célula. E lá dentro ela vai ser metabolizada, vai gerar energia, vai gerar ATP e vai ser excretado esse ATP, que é adenosina trifosfato, tá? É assim que funciona a célula. O diabético ou pré-diabético não consegue. O diabético ou porque não produz ou porque tem uma resistência, então a insulina dele não é suficiente ou não tem uma ação suficiente, tá bom? Então a insulina, ela não entra na célula, ou porque ela não existe, ou porque ela não consegue entrar. A pré-diabetes significa que eu tenho insulina e estou produzindo muito por causa dos indicadores inflamatórios. E aí a minha célula cria uma proteção para não deixar a insulina entrar mais dentro dela. Portanto, eu fico com meu índice glicêmico mais alto ainda, tá? Além, outra coisa que o magnésio quelato faz, ele por si só, ele controla o GFI, que é esse marcador inflamatório. Então, ele não chega a ser um anti-inflamatório, mas ele vem trabalhando, ele controla o que é liberado através desse índice, tá? Ele vem modulando também, ele vem trabalhando, ele vem controlando esses marcadores inflamatórios. Junto com a Q10, a Q10 ela tem uma coisa muito legal, ela melhora a performance da ATP. Então vamos pensar sistemicamente, né? Eu estou com uma resistência à insulina, eu vou jogar mais insulina no meu organismo? Peraí, a minha célula não está querendo deixar a insulina entrar, está criando uma barreira, é quase que autoimune, tá? Dá para eu entender isso como sendo autoimune. Então eu tenho a minha célula que precisa que a glicose entre, mas ela precisa da insulina trazer a glicose para dentro, é a única que consegue acessar. Só que é tanta que eu começo a criar uma resistência. Eu vou me programando, as minhas células se programam para não receber mais. Então, o que acontece? Se eu aumento o meu nível, vou ter mais coisa batendo e mais indicador inflamatório. Quando eu trabalho com magnésio quelato, em vez de eu aumentar a quantidade, pelo contrário, eu vou controlar a ação da insulina e vou controlar a liberação de insulina no organismo. Então, eu passo a liberar menos e essa insulina se torna mais potente, tá? Eu melhoro a performance da ação da insulina. Junto com a Q10, que melhora a performance da ATP. Então, um melhora para poder entrar e diminui também os marcadores no sangue. Diminui a glicose elevada no sangue, a hemoglobina glicada. Então, além de eu melhorar a ação dessa proteína, além de eu melhorar a ação da insulina, eu também tenho um cofator de aprisionamento, porque ela também pode acontecer dela não estar trabalhando bem, que ela pega e solta. Então, eu melhoro a ação dela, eu libero menos, tá? Eu modulo a liberação, aumento a eficácia dela, trabalho com esse cofator de aprisionamento, e aí eu entro na célula e a célula gera ATP, tá? Junto com a Q10, que melhora a performance da ATP, eu passo a ter um organismo muito mais saudável, um organismo com uma melhor performance na produção de energia, tá? Desde os primórdios. Lembra? Magnésio controla a liberação de insulina, a ação da insulina e também o aprisionamento da glicose. Então, eu melhoro a performance total da insulina, tá?
desde a liberação até a sua função. Quando colocada lá dentro a glicose, na hora de gerar ATP, com a Q10 eu aumento a performance da ATP. Então eu tenho muito mais energia, eu tenho uma energia melhor para ser utilizada pelo meu organismo e fazer aquilo que ela precisa fazer, tá? Que é o precursor da mitose celular, é o precursor da produção celular, tá? E o nosso corpo, ele produz célula o tempo todo, gente, não podemos esquecer disso. Eu tenho 2 anti-inflamatórios que eu adoro, tá? Com ações incríveis. Um é a curcumina, que é o princípio ativo da cúrcuma ou açafrão da terra. E o outro queridinho é o resveratrol, que também é hepatoprotetor, é cardioprotetor, é protetor vascular, cerebral, tá? Tudo isso. Eu criei uma fórmula, tá? Que tem mais alguns componentes além do magnésio quelato e da Q10, que são para melhorar essa performance, principalmente para atuar, não só ajuda o diabético, como também atua nessa situação onde a gente se encontra hoje. A população do Brasil está em número crescente, exponencial, ou seja, cada vez crescendo mais de pré-diabéticos, e todo mundo fala sobre um corpo inflamado e ninguém explica. O corpo inflamado é isso, indicadores inflamatórios sendo liberados e o corpo tentando se proteger, tá? Insulina sendo liberada em quantidade absurda, o corpo começa a se proteger dela. Quanto mais açúcar eu como, mais insulina eu vou precisar, mais o meu corpo vai tentar se defender. É uma das consequências do consumo exacerbado de açúcar, tá? Então eu criei uma fórmula. Quem quiser me chama, a gente conversa. Se for um suplemento adequado para a situação, ele é bom para tudo no organismo, para trazer a gente para o equilíbrio. Sendo diabético ou não, sendo pré-diabético ou não, ele também é preventivo, tá? E outra coisa que acontece é que a gente tem uma curcumina pouco eficaz, com baixa biodisponibilidade. Significa que aquela curcumina que a gente compra, que é o que eu indico, tá? Eu não indico laboratórios, eu não indico produtos prontos, porque eu não conheço a procedência. Então eu me enfiei dentro de um laboratório com químicos, com farmacêuticos responsáveis, com comprovação de pureza e eficácia nos produtos, tá? E assim eu criei a minha fórmula. Inclusive a minha curcumina, ela é uma curcumina diferente, com maior biodisponibilidade, tá? Porque aquela do pozinho a gente toma 3 vezes por dia e mesmo assim a gente não consegue absorver, tá? A quantidade necessária para suplementar, para surtir efeito a curcumina. Então eu transformei em cápsula, uma quantidade menor, extremamente concentrada, onde a gente tem maior absorção. Biodisponibilidade significa ser disponível para o corpo humano utilizar. Então essa já tem esse enfoque maior. Eu tenho essa fórmula para evitar, né, para ajudar na diabetes e evitar a diabetes, controlando os fatores, né, inflamatórios nesses estágios de pré-diabetes, ou para nem chegar ao estágio de pré-diabetes, tá, gente? Então é para todo mundo, tá? É um suplemento, é uma nutracêutica clínica para todo mundo, tá? Então eu tenho esses 2, e o resveratrol, meu queridinho, eu sempre indico para todo mundo, é sempre muito bom, tá? Para tudo, inclusive pra gente evitar problemas. E sempre lembrando, o ozônio, ele vem fazendo esse ciclo com outro elemento, que é com o oxigênio. Então, a gente fazer ozônio sistêmico, a gente já mantém o nosso metabolismo acelerado, a gente já mantém as nossas reservas, a gente já se mantém protegido com o sistema imunológico alto e nunca deixar de ter aquele olhar para a autohemoterapia, que é a forma mais natural, é a única forma que o corpo consegue multiplicar por 5 vezes as suas células de defesa circulante no organismo sem absolutamente nenhum fármaco, sem nenhum remédio, tá? Então a gente entra aqui com a nutracêutica clínica, que são produtos naturais, tá? Eu sempre falo, natural não significa que é feito na cozinha, tá? Tem muita ciência e muita tecnologia em cima. Então sempre focando na célula, no funcionamento dela, sempre focando na restauração da saúde, principalmente na sustentabilidade, tá bom? Gente, essa dica aqui, eu vou até confessar, veio de um fórum de discussão de alguns, não mentorados, mas de alguns colegas, né? Colegas que pedem orientação quanto à saúde, quanto às práticas. Vocês sabem que eu sou pró-medicina integrativa,
Vocês sabem que eu sou pró-sustentabilidade do organismo e sempre buscando no mais natural fazer o corpo responder e não depender, tá? Tudo isso que eu tô falando, o corpo responde e não depende. Nem a dependência emocional pode ser vista, porque é um sentir-se bem tão gostoso que as pessoas se acostumam. E isso é muito bom. Mas não existe nenhuma dependência, nenhuma contraindicação, não existe nenhuma reação adversa, tá? E se vocês quiserem saber mais, sabem como me procurar. Eu tenho alguns grupos do WhatsApp, se vocês quiserem entrar, é só entrar em contato comigo, eu mando os links, tá? A gente tem o grupo da Autoema, a gente tem o grupo do Osório, o grupo da naturopatia clínica, e sempre focando em auxiliar e trazer luz e trocar experiências, tá bom? Trocar experiência com adeptos de práticas que estão cada vez maiores, as quais a gente está querendo quebrar os muros e construir pontes, porque elas são exatamente a ponte entre a doença e a saúde, tá? Passando por diversas especialidades, e eu tô aqui. Se vocês precisarem, sabem que podem contar comigo, tá bom? Um beijo para todos, ótima noite e vamos cuidar da saúde.